Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Gomes de Oliveira Neto, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio e hoje vou apresentar para vocês a aula de números complexos para atividade não presencial da matéria de Estágio Supervisionado 2 do curso de Licenciatura em Matemática. Beleza, vamos lá. O que a gente tem que saber primeiro? De onde que veio os números complexos? Primeiro, a gente tem alguns grupos de números que a gente já conhece. São eles. Relembrando esses grupos de números, nós temos os naturais, que é o 1, o 2, o 3 e assim infinitamente. São os números que a gente conta. E em alguns casos a gente tem o zero pertencente aos naturais, que a gente coloca até um asterisco avisando que o zero está incluso. A gente tem os inteiros, né, que é quase igual ao grupo dos naturais, só que ele possui o inverso dos naturais, ou seja, os números negativos, o menos 3, menos 2, menos 1, o zero nesse caso, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nós temos os números racionais, que basicamente são frações, que são um P e um Q, tal que o P e o Q pertencem aos inteiros e o Q é diferente de zero. E nós temos os números irracionais, que são os números que a gente não consegue transformar em forma de fração. Por exemplo, nós temos o raiz 2, nós temos o número de Euler e nós temos o π. São exemplos de números naturais, números irracionais. E a união de todos esses grupos são os reais, os números reais, que é a união dos naturais, mais os inteiros, mais racionais, mais os irracionais. Basicamente, a gente tem que os números reais são usando o diagrama de Euler, a gente tem o grupo dos naturais, nós temos o grupo dos inteiros, nós temos o grupo dos racionais, nós temos o grupo dos reais, que inclui todos esses grupos, e aqui a gente tem o racional. Só que, e os números complexos, que é o tema da aula? O que acontece? Com o passar dos anos na história da matemática, os matemáticos tiveram que resolver o seguinte problema. Em algum dado momento, fazendo cálculos algébricos para resolver problemas reais, eles encontraram o seguinte valor, raiz de menos 1. Só que, se a gente multiplicar um número positivo, por exemplo, 2 ao quadrado, a gente encontra também um número positivo. E se a gente multiplicar um número negativo ao quadrado, a gente também encontra um número positivo. Então, como encontrar um número que vai me dar ao quadrado uma raiz negativa? Foi daí que surgiram os números complexos. E por se tratar de um número complexo e ele, para resolver os problemas até o momento dos reais, foi-se combinado que os números complexos ele é a união de todos os outros conjuntos. Aí nós temos os números complexos. Agora a gente vai começar a explicar exatamente como eles foram formulados e qual é a notação que a gente deve usar para os números complexos para a gente conseguir resolver problemas desse tipo. Como vimos, a ideia de criação do grupo dos números complexos é para resolver os problemas que nós encontremos a raiz de menos 1. Só que, como foi criado esse novo grupo de números, ele precisa responder a certas propriedades. Primeiro, a forma de representar ele. Os números complexos são representados como um par ordenado de números, onde o primeiro membro pertence aos reais e o segundo também pertence aos reais. Porque até o momento a gente só trabalhava com os números reais e a gente vai criar um novo grupo, foi criado um novo grupo, né? Baseado nos números que a gente tinha até o momento. Então, isso quer dizer, como a gente mostrou anteriormente, que o grupo dos números reais ele está contido dentro dos números complexos. Então, para a gente criar um novo grupo de números, eles precisam responder certas propriedades, que são elas. Se a gente tiver uma igualdade entre dois pares ordenados de números complexos, como é que a gente vai saber que eles são iguais? A gente vai saber se o grupo AB, o par ordenado, é igual ao CD, se somente se o A ser igual ao C e o B ser igual ao D.
A adição, se a gente tiver dois pares ordenados, a gente vai saber que o AB mais o CD vai ser somente igual se o A mais o C for igual ao B mais o D. E para a multiplicação, que é um caso um pouquinho mais complicado. Se a gente tem a multiplicação de dois pares ordenados, a gente vai saber que é o primeiro membro vezes o primeiro pela subtração do segundo membro pelo segundo membro e o primeiro membro vezes o segundo mais o segundo membro pelo primeiro membro. E como é que a gente representa os números complexos? A forma mais usual de representação é chamar Z é um número complexo, onde o par ordenado AB é um número complexo. Por exemplo, se a gente tiver um Z1, a gente pode dizer que o número 4 sextos, vírgula, raiz de 2 é um número complexo. Ou, se a gente tiver um número complexo Z2, a gente pode dizer que ele é o par ordenado tal que 2 e raiz de 7 meios. Essas são formas de representar os números complexos. Através dessas propriedades e dessa forma de representação, a gente vai explicar como é que nós encontramos o número raiz de menos 1 para a gente começar a resolver os problemas dos números complexos. Então a gente sabe que um número complexo, por exemplo, x e 0 e y e 0 são números complexos. Mas toda vez que a gente tiver o 0 no segundo lugar, a gente pode dizer que esse é um número real. Por exemplo, utilizando a propriedade, vamos dizer que a gente quer provar a igualdade. x, 0, sendo igual a y, 0. A gente teria que fazer o quê? A gente teria que x é igual a y e 0 é igual a 0. E isso é verdade. A gente sabe que 0 é igual a 0 e, no caso, a gente teria que x é igual a y, provando que também isso é no real. E se a gente quisesse, por exemplo, fazer a adição y mais 0 mais x 0, a gente teria aqui, utilizando as propriedades, a gente teria y mais x 0 mais 0, que é a mesma coisa que x mais y, que a gente utiliza nos reais. A multiplicação é a mesma coisa. Se a gente tivesse x 0 vezes y 0, a gente teria o primeiro vezes o primeiro, x vezes y, menos o segundo vezes o segundo, 0 vezes 0, vírgula. E na segunda parte a gente teria o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Que a gente ficaria aqui com x vezes y, vírgula, x vezes 0, 0, mais 0 vezes y, 0. Então a gente teria aqui a mesma coisa que x vezes y. Então a gente provou que as propriedades que a gente viu anteriormente são verdadeiras e valem para os números reais. A gente colocou um par ordenado de um número complexo x 0 e y 0 e a gente provou que isso é válido. A partir dessas propriedades, a validade delas, a gente consegue começar a explicar da onde a gente vai tirar o raiz de menos 1. No que nós vimos até agora, então a gente pode dizer que um número complexo x 0 é igual a x. E como é que a gente vai descobrir a parte imaginária? A gente chama de unidade imaginária. Que seria o quê? Seria a multiplicação do número 0,1 vezes o 0,1. Como nós vimos 0,1 vezes 0,1, utilizando a propriedade que a gente viu, a gente vai ter que o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Depois, a gente vai ter o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Que é igual a menos 1 e 0. Utilizando a definição acima, a gente tem que isso aqui é menos 1. Então a gente sabe que a multiplicação de dois números complexos dá menos 1. E a gente chama esse valor de i. Ou seja, a gente tem que um número imaginário vezes outro número imaginário, a gente vai ter menos 1. Ou seja, então a gente tem que, isso implica que o i ao quadrado é igual a menos 1, e tirando a raiz de cada lado, ou seja, a raiz de i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Vai ser igual
I igual a menos 1. Ou seja, I é igual a raiz de menos 1. Com isso, o que a gente tem? Consequentemente, a gente tem que o número complexo 0 e y, a gente pode dizer que é a mesma coisa que y 0 vezes zero e 1. Porque a gente vai ter unidade imaginária que nós vimos. Então a gente tem que isso aqui é igual a y vezes 0 menos 0 vezes 1 igual a 0 vezes 1 mais y vezes 1, que é igual a 0 y. Como a gente sabe que isso aqui é a unidade imaginária, ou seja, o i, a gente pode dizer que 0 y pode ser escrito como y i. Aí vem a definição de número imaginário. Daí, nós temos que o número complexo, como par ordenado, ele pode ser escrito da seguinte forma. Nós temos que o número complexo x, y, ele pode ser x0 mais 0x. Como nós vimos, x0 é igual a x e 0y é y. Então, nós temos que qualquer número complexo ele é representado da forma x mais y, onde nós chamamos de parte real do x e imaginária por 0y, ou seja, x e y. Vamos a alguns exercícios para a gente ver se a gente conseguiu entender qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Dados os seguintes números. Qual é a parte real? Nós sabemos que o 3 é a parte real, porque ele não está acompanhado do i, que é a parte imaginária. Então a gente tem que o número real é o 3 e o número imaginário é o 7. A gente só coloca o número imaginário com o número que está acompanhando o i. Aqui nós vamos ter que o número real é o 4 e o número imaginário é a raiz de 2. Aqui nós vamos ter que o número real é o 16 e o número imaginário é o menos 3. Nesse caso, a gente vai ter que o número real é o 9 e o número imaginário é o 4. Então, sabendo dessas questões, como a gente poderia resolver a seguinte equação do seguinte problema?
nós temos o seguinte número na forma algébrica: complexo. A gente quer que a gente encontre só a parte real ou só a parte imaginária. Sabemos que olhando para cá, temos que aqui é a parte imaginária, que é onde a gente está acompanhando o coeficiente i. Então, se eu quero só a parte real, eu quero só essa parte aqui. Ó. Então, qual deve ser o valor de x para que eu tenha somente esse valor? Então, eu tenho que 4 menos x tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque se esse número aqui for zero, a gente vai ter 0 e, como 0 vezes z, qualquer número vezes 0 é 0, a gente ficaria somente com a parte real. Então, eu vou ter que x tem que ser igual a 4. Então, para que a gente tenha somente a parte real, x tem que ser igual a 4. Agora, para a outra parte, imagine que nós queremos só a parte agora imaginária. Eu quero só ter um número imaginário aqui. Então, para eu ter só um número imaginário, que seria só essa parte, no caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a parte real e igualar a zero. 7 menos y igual a zero. Ou seja, y tem que ser igual a 7. Se eu tiver y igual a 7, eu vou ter somente a parte imaginária, que seria 4 menos x i. Lembrando que para continuar tendo somente a parte imaginária, a gente tem que ter isso aqui, ó. A gente tem que ter o 4 menos o x diferente de zero. Porque se a gente tiver o x igual a 4, a parte imaginária também vai ser zerada e a gente vai ter um número real. Números do tipo podem ser escritos como raiz de menos 4. A gente vai escrever como raiz de 4 vezes a raiz de 1 menos 1, que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes i. E a gente sabe que a raiz de 4 é 2, então fica com 2i. Como raiz de menos 1 é o i. Então a gente vai ter que raiz de menos 3 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Raiz de 3 é 3. E raiz de menos 1 é i. Então, essas são as formas de a gente conseguir utilizar e resolver questões da raiz de menos 1. Como isso aqui é um número complexo, a gente tem que raiz de 3i a gente poderia escrever como 0 mais raiz de 3i na forma algébrica, pois a gente não tem um número real. Então, a gente ficaria com 0 mais a raiz de 3i. No caso, raiz de menos 16 seria igual a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1, eu ficaria com 4i. Então é isso. Essa é a ideia de a gente poder ter a introdução dos números complexos e a gente começar a fazer cálculos simples algebricamente.